A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém? Deus abençoe grandiosamente sua vida, sua casa e também sua família. Você é bem-vindo aqui no nosso canal, amém? Que o Senhor possa lhe conceder graça e força. Nós vamos falar sobre um assunto aqui muito importante. Vamos falar a respeito da quinta carta à igreja de Tiatira. É o assunto de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve nesse canal que está uma bênção, para que você receba a oração da meia-noite, porque a oração da meia-noite é em favor de todos os inscritos do canal. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente a sua vida. Vamos lá? A quinta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituíssem, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama sobre os que adultera com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, diz o nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós sabemos que Jezabel foi uma mulher que trouxe a idolatria para a nação de Israel. Foi uma mulher que conduziu o povo à idolatria. Foi uma mulher que conduziu o povo à prostituição. Foi uma mulher que levou a nação a pecar, grande pecado contra o Senhor nosso Deus. 3 tipos de pecado que o Senhor Deus sempre abominou na vida de Israel e considerado os maiores pecados. 3 tipos: idolatria, feitiçaria e prostituição. Quais são? Idolatria, feitiçaria e prostituição. Esses 3 pecados são pecados grandiosos que Israel, vai não vai, sempre caía nessa prática. Quando não caía na prática da idolatria, muitas vezes caía na prática da feitiçaria. Quando não caía na prática da feitiçaria, muitas vezes caía na prática da prostituição. E o Senhor, quando vem falar com a igreja de Tiatira, é que a quinta carta a essa igreja, o Senhor, em primeiro lugar, ele se apresenta para a igreja, apresenta quem ele é, apresenta quem está falando com a igreja. Depois que ele se apresenta quem é que está falando com a igreja, o que é que ele faz? O que é que ele faz, meus irmãos? Ele reconhece as obras da igreja, porque Deus, ele é justo. Deus é um Deus justo. Então ele reconhece as obras da igreja, ele reconhece o trabalho da igreja, ele reconhece a fé da igreja, ele reconhece a paciência da igreja, enfim,
ele reconhece todo o trabalho, reconhece o momento difícil que a igreja passou, porque Deus, ele é um Deus justo. Ele sabe tudo que a gente fez e faz para ele. Só que o que Deus, ele não aceita é o pecado deles. Deus reconhece as nossas obras, mas o nosso pecado não passará impune diante dele. Aí o que ele fala? Ele fala? Mas eis que eu tenho contra ti. Olha o que ele está dizendo. Eis que eu tenho contra ti, que toleras, quer dizer, aceita, né? Permite, concorda a Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então, assim como Jezabel levou a nação de Israel, corrompeu o rei Acabe, levando-os para idolatria e para prostituição, tanto é que Jezabel era uma mulher tão terrível, que quando o profeta Jeú entrou na cidade, a Bíblia diz que ela se pintou toda, né? Pintou os olhos, pintou a boca, se maquiou toda, se enfeitou toda, para seduzir o profeta Jeú que entrou na cidade. Mas o profeta Jeú mandou jogá-la lá de cima, e assim ela foi morta por mandato do profeta Jeú. Era uma mulher terrível, né? Era uma mulher voltada à prática da idolatria e também à prática da prostituição. E essa igreja, ela estava tolerando, ela estava aceitando os ensinos de Jezabel. Ela estava aceitando a doutrina de Jezabel, e o Senhor está dizendo, eu tenho contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e engana os meus servos, né? E engana os meus servos. Por quê? Dentro dessa igreja, tinha pessoas ali que profetizavam, pessoas que fazia e acontecia, mas estavam tolerando a doutrina de Jezabel, ou seja, estava andando em conformidade com os ensinos e com a conduta pecaminosa de Jezabel. Irmãos, e o que está acontecendo nos dias de hoje, né? É o que está acontecendo nos dias de hoje. Quantas igrejas estão tolerando e apoiando a Jezabel dentro das suas igrejas? Quantos pastores, né? Trazendo a idolatria para dentro da igreja e a prostituição. Mulheres que se dizem mulheres de Deus, se vestindo como mulheres do mundo, vivendo como mulheres do mundo, colocando roupas sensuais, atraindo o desejo sexual dos homens e achando que está tudo bem. Mulheres se pintando, se rebocando, porque eu vou dizer com muita sinceridade, se você quiser ficar no meu canal, graças a Deus, se não quiser ficar também, eu não posso te prender aqui, mas eu não posso dizer, eu não posso negar, melhor dizendo, a verdade para você, amém? Porque eu não sou comprado para pregar o que se manda. Eu sou comprado pelo sangue de Cristo e eu tenho que cumprir o meu ministério. Então, quantas irmãos, quantas igrejas, quantos pastores estão tolerando a doutrina de Jezabel? Estão tolerando essa doutrina maligna, estão tolerando profetisas que profetiza em nome do Senhor, mas vive uma vida mundana. Vive uma vida de concupiscência, vive uma vida errada perante Deus. Mulheres pregando em cima do altar com calças compridas apertadas, roupas escandalosas, vestido super colado no corpo,
que marca todo o seu corpo, dá para ver até as peças íntimas de muitas mulheres. E os nossos pastores, muitas igrejas estão aceitando e tolerando. Quando não, a Bíblia diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Entre nós e o povo do mundo, há uma diferença. Nós não podemos viver como eles, se vestir como eles, se comportar como eles. A roupa do cristão é uma roupa diferente da roupa do mundo. No livro de Provérbios, no capítulo 7, no versículo 10, se você ler todo o texto, a Bíblia diz que vem uma mulher com enfeites de prostituta e astuta o coração para seduzir aquele rapaz, né? Antigamente, há muitos anos atrás, um pendente, um batom, uma pulseira, uma coisa dessa aqui, ó, era considerado enfeites de prostituta. Há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, era considerado enfeites de prostituta, brinco na orelha das mulheres, batom pintando as suas bocas super vermelha para atrair a sensualidade e a cobiça para que elas viessem atrair os homens após si. Quando uma mulher colocava uma saia curta, era considerada mulher da vida. Quando uma mulher colocava uma calça comprida apertada, era considerada uma mulher da vida. Hoje, as mulheres da igreja fazem isso, vivem essa prática, tolerando as práticas de Jezabel, tolerando a doutrina de Jezabel, tolerando a prostituição de Jezabel, porque quando uma mulher, irmãos, coloca uma roupa apertada, colada, ela está fazendo o quê? Ela está sendo engabada dentro da prostituição, porque ela está atraindo o desejo sexual para que o homem venha cobiçar o seu corpo. E Jesus disse que qualquer homem que cobiçar uma mulher no seu coração já cometeu adultério com ela. Então a mulher de Deus tem que se vestir, o crente tem que se vestir com pudor e modéstia, vergonha e respeito. Nós não podemos sensualizar. Você tem que saber a roupa que você veste como cristão. E o Senhor deu tempo para que essa igreja se arrependesse, porque Deus dá tempo para você se arrepender do seu pecado. Só que essa igreja não se arrependeu. E o que é que ele falou? Eu vou colocar na cama os que adulteram com ela e vou ferir os seus filhos de morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, que esquadrinha os rins e o coração, porque Deus sabe de tudo. Você sabia que Deus dá tempo para você se arrepender da sua vida errada que você está vivendo e se voltar para Ele? Só que tem um tempo. Se você não se arrepender, o Senhor vai trazer uma punição dura, como trouxe uma punição aqui para essa igreja. Essa igreja foi punida. O Senhor disse, eu dei tempo para que ele se arrependesse, não se arrependeu da sua prostituição, da sua idolatria, e eu vou colocar na cama os que adulteram com ela. Os que vivem desse jeito, vou colocar em cima de uma cama e vou ferir de morte os seus filhos, está dizendo o Senhor. Está dizendo o Senhor. Nunca se viu tanta corrupção, nunca se viu, irmãos, nunca se viu, aleluia, tanta abominação em cima dos altares como tem hoje. Nunca se viu mulheres com barriga de fora em cima do altar cantando, mocidade cantando na maior prostituição, pessoas pregando de qualquer jeito. O altar do Senhor não é para isso. Deus vai trazer um julgamento muito grande se esse povo não se arrepender e não se voltar para Ele enquanto tem tempo, enquanto pode. A palavra do Senhor está dizendo, se arrepende-te, assim como Ele conhece as nossas obras, Ele também conhece, Ele também sabe de tudo o que nós estamos fazendo. Porquanto se volte para Deus, se volte, Deus vai trazer um julgamento tão grande na vida desses pastores que estão tolerando a Jezabel dentro das suas igrejas, que eles não têm nem noção do que estão fazendo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos se voltar para o nosso Deus,
Deus é poderoso e é grande, amém? Para abençoar a nossa vida, para abençoar sua vida e também para abençoar a sua casa. Mas vamos deixar os nossos pecados e acreditar em Deus quando Deus estiver falando conosco. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo entre e alcance sua casa.